Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, São Sebastião, todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos acomodando, sentando. Então, bom dia novamente. Já iniciamos com chave de ouro, com a Santa Missa, né? A Santa Missa é o ápice da vida cristã, a Eucaristia. O domingo é o dia do Senhor, e sem Eucaristia não podemos viver. É na Eucaristia que nós encontramos a força, o alimento para prosseguir a nossa missão. Bom, quando o Frei Luiz me procurou, ele falou do retiro paroquial. Fiquei muito feliz com essa iniciativa, já até agradeci a ele, a todos os frades e a vocês que aderiram a esse convite, né? Retiro, o que significa retiro, né? É um tempo para colocar ordem na casa, sabiam? Anselmo Green é um monge. Ele fala que o retiro, ele fala da quaresma em si, né? Mas a quaresma, o retiro, é um tempo de faxina interior, faxina anual. Tem muita gente, quem aproveita o fim de semana para faxinar a casa aí? Levanta a mão. Aê, que bonito, hein? Sábado e domingo, não é isso? Para quem trabalha, sábado e domingo é para pôr ordem na casa, para fazer a faxina, lavar roupa, passar, deixar tudo em ordem. É ou não é? Só que esse domingo aqui é diferente. Esse domingo nós vamos aproveitar para pôr ordem na nossa casa interior, no nosso ser. Por quê? Porque melhorando o nosso ser, nós vamos melhorar o nosso agir. É ou não é? Se a gente não cuida da nossa casa, isso compromete a nossa ação. E vocês todos aqui participam de uma paróquia, participam da igreja, tem uma missão na igreja ou várias, né? Então nós precisamos olhar para a nossa casa. Retiro é isso. Como está a minha casa? Então isso é muito pessoal, né? E quando a gente faz faxina, a gente joga fora o que não serve mais, não é assim? Mas também a gente reencontra coisas que ficaram esquecidas. Não é assim? Quando você está limpando o armário ali, arrumando o armário, de repente você encontra uma peça de roupa que você já não se lembrava mais dela. Não é assim? Quando você arruma uma gaveta, encontra uma fotografia, encontra um objeto, encontra uma imagem que foi ficando esquecida com o tempo. Então faxina não é só pôr para fora o que atrapalha, mas também reencontrar aquilo que ficou perdido com o tempo. Isso é faxina. Isso é retiro. Pôr para fora o que deixa a nossa vida pesada. Às vezes nós temos tantas coisas que tornam a vida pesada. Bugigangas, coisas que não servem, que atrapalham. Então nós precisamos descartar tudo isso. Mas também ao descartar, não deixar de procurar aquilo que ficou esquecido com o tempo, né? Então, retiro é isso, é faxina. E a gente se alegra
quando termina a faxina, apesar do cansaço, a gente não fica feliz? Não é assim? Não é isso que vocês sentem? O cansaço é grande, mas poxa vida, o ambiente ficou melhor, mais agradável, mais, né? Assim, mais acolhedor. É isso é retiro, né? Faxina na nossa casa, não é na casa do vizinho, não. Olhar para o nosso ser, para depois melhorar o nosso agir. E não dá para falar em santidade, que é o tema que a gente já falou na missa, que é o tema também da liturgia de hoje. Não dá para falar em santidade sem olhar para a nossa humanidade. Aqui está a grande questão. Pessoas que procuram a santidade desprezando a humanidade. Não dá certo. Pode acreditar no que eu estou falando. Desanda. Nós precisamos ser santos, mas nunca deixar de ser humano. Quanto mais humanos nós formos, mais santos seremos. Guardem isso. Quanto mais humanos nós formos, mais santos seremos. Santidade não é negar a humanidade. Santidade é melhorar a nossa humanidade, é ser verdadeiramente humano. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Olhar para Jesus e imitar Jesus, fazer a vontade dele. Isso é ser santo. Então, para ser santo, nós precisamos olhar para o nosso humano. Na hora que nós olhamos para o nosso humano, a gente se depara com muitas feridas, com muitos limites, com muitas sombras, não é assim? Quando a gente olha para o nosso, vejam, nós estamos olhando para o nosso ser, para a nossa casa. Isso, por favor, não pensem na casa do vizinho. Nós estamos aqui em retiro para olhar para a nossa casa, a minha, o meu ser. Quem sou eu? O meu ser. Então, quando a gente faz faxina, a gente se depara também com situações desagradáveis, com sombras, com limites, não é assim? Poxa vida, eu tenho esse limite, eu tenho essa fragilidade. Então, o primeiro caminho da santidade qual é? Reconhecer que todos nós temos limites e somos pecadores. Sem isso, não dá para ser santo. Porque se eu já me considero o melhor de todos, eu vou ser santo quando? Eu preciso de Deus? Não. Isso o Papa fala também na exortação. O pelagianismo, as pessoas que acham que vão se salvar por conta do seu esforço apenas, das suas obras, e deixa de lado Deus, deixa de lado a misericórdia, a graça. Então vejam, eu preciso tomar consciência que eu sou pecador, que eu tenho limites e que eu sou chamado à santidade. Sou chamado à santidade. Aqui tem um outro tema. Nós precisamos tocar as nossas feridas, sem medo. Senão nada vai mudar na nossa vida. Se a gente ficar só olhando a ferida dos outros, se vocês entrarem nas redes sociais, é isso que vocês encontram. Todo mundo bisbilhotando a vida dos outros. Mas ninguém olha para a sua própria vida. Todo mundo se achando dono da verdade. Isso é um perigo, isso é orgulho. Isso é presunção. Não dá para ser santo assim. Então precisamos tocar as nossas feridas. E às vezes quando a gente toca nas nossas feridas, dói, não dói? Mas a gente toca para quê? Para curar, não é isso? É isso que nós queremos pedir a Deus hoje, que Ele toque as nossas feridas para cicatrizar as nossas feridas. Ninguém vai ficar lá tocando as feridas só para sangrar, vai?
Tem gente que gosta de fazer isso na vida dos outros, né? Fica tocando nas feridas dos outros só para a pessoa sofrer mais. Não, nós tocamos para cicatrizar. Às vezes dói. Eu me lembro quando criança, quando a gente caía, machucava o joelho, o braço, né? A gente dizia como criança, ralava o joelho, né? O braço. Chegava em casa chorando, a mãe passava mertiolate, lembram-se? Tinha aquela pazinha, né? Tinha o vermelho e o branco. Quem lembra do mertiolate aqui? Ardia ou não? E a mãe até soprava, né? A gente chorava. Mas melhorava, sim ou não? Depois ia cicatrizando, formava aquela casquinha e pronto. Gente, isso é retiro. É ver quais são as nossas feridas e pôr o mertiolate ali. Só que hoje me falaram, eu nunca mais vi mertiolate, mas dizem que tem e agora não arde mais. É verdade? Não dá graça, né? Diz que agora nem mertiolate arde mais. O que eu quero dizer com isso, gente? Que nós estamos desaprendendo a lidar com a dor, com a morte, com o sofrimento. Aí vocês vão entender agora temas que estão aí, do suicídio e tantos outros. Dependência química, não é só por esse motivo. Mas às vezes a gente desaprende a lidar com a dor. A gente quer hoje um mertiolate sem arder, não é isso? A gente quer uma vida sem dor. A gente quer uma vida sem cruz. Isso existe? Não. Tanto é que a primeira leitura vieram da grande tribulação. Ou a gente quer uma vida sem morte. A gente vive como não fosse morrer. Então, vejam, nós precisamos reaprender a tocar as feridas, a colocar mertiolate, a deixar arder para cicatrizar. Às vezes, fica uma cicatriz, não fica? Mas a ferida fechou. A gente tem até uma música que diz assim, marcas do que se foi. Não lembram dessa? Ficou a marca, mas se foi. Eu tenho algumas marcas de queimadura, de feridas, né, quando a gente era criança. Marcas do que se foi. Ferida aberta faz mal. Cicatriz não faz mal. Retira a ocasião para pôr ordem na casa, para fechar as feridas, para que a nossa casa fique melhor. Aí sim, nesse processo de fechar as feridas, a gente vai construir a nossa santidade. Porque a santidade é fruto do esforço também, sobretudo da graça de Deus, do nosso esforço, essa combinação, a graça de Deus e o nosso esforço. Não pode ser só o nosso esforço, não, eu vou ser santo por mérito meu. Isso é presunção, orgulho, vaidade. E também não dá para ser santo só pedindo a Deus a santidade e não fazendo nada, cruzando os braços. Então santidade é a combinação da graça de Deus e do esforço pessoal. Então nós precisamos integrar essas duas coisas. Aí vem a vida de oração, vem a Eucaristia, a oração pessoal, a oração comunitária, as pastorais. Tudo que nós fazemos alimenta a nossa fé e é o nosso esforço, a nossa resposta de amor a Jesus, que deu a vida por nós. Então, entenderam esse primeiro tema, olhar para o nosso ser, sem medo. Não tenha medo de fazer faxina, não. Às vezes na faxina aparece um rato, uma cobra, um escorpião. Às vezes nós temos uns bichos aí que tem que pôr para fora. Põe para fora, enfrenta. Senão faz mal. Às vezes não tem isso na faxina, você pode encontrar até barato. Mas põe para fora, deixa o ambiente mais saudável. Porque melhorando o nosso ser, eu estou chamando de casa.
Daí vem a palavra ética, ethos, o nosso ser, o nosso, né, o nosso interior. Melhorando o nosso ser, nós melhoramos o nosso agir. Mudar a pessoa desde dentro, a partir de dentro. E dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos habitação do Espírito, então não há motivo para ter medo. Então esse é o primeiro tema. Tocar as nossas feridas sem medo. Quanto mais humanos formos, mais santos seremos. Tá bom? Segundo tema. Se a gente pegar o Evangelho de João, logo no início, eu vou ler rapidamente o capítulo 1. No dia seguinte, João estava lá de novo com os 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. João Batista que aponta Jesus para os seus discípulos. Os 2 discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Essa questão. O que estamos procurando? Não basta apenas seguir Jesus, nós precisamos ter clareza do que procuramos. É bonito esse texto. João Batista falou: é Ele. Eles foram até Jesus, passaram a seguir Jesus, mas Jesus voltou-se para eles e fez essa pergunta intrigante: o que vocês estão procurando? Não é para responder para mim, não. O meu método é de provocação, então vocês vão levar essas perguntas para casa. O que nós estamos procurando ao seguir Jesus? Por que nós seguimos Jesus Cristo? Se a gente perde isso, a gente se perde. O que eu estou procurando em Jesus? Procurando, é lógico, imitá-lo, segui-lo, ser um outro Cristo no mundo, buscando uma vida nova, a salvação, a conversão. Não é isso que nós queremos procurar? Se a gente não tem clareza disso, nós caminhamos atrás de Jesus sem saber o que estamos procurando. O que vocês estão procurando? A questão é pessoal. Vocês estão vindo atrás de mim só porque João Batista indicou? Ou vocês querem algo novo? E eles encontraram algo novo. Tanto é que depois o texto diz assim, né? Eles foram ver onde Jesus morava. Bom, Jesus não tinha casa. Ficaram com Jesus naquele dia e registraram até a hora. Era por volta das 4 horas da tarde. Quando a gente registra a hora é porque aconteceu alguma coisa importante, não é assim? Então, aí houve o encontro. Não basta só seguir Jesus, nós precisamos nos encontrar com Ele. Isso é santidade. Encontro com Jesus. Às vezes a gente segue, fala dele, mas não se encontrou com Ele. E se não há encontro, não há mudança, não há conversão, não há santidade. Então esse texto é interessante. O que nós procuramos em Cristo? Apenas seguimos Jesus ou estamos buscando um encontro com Ele, ficar com Ele, permanecer com Ele, aprender com Ele e imitá-lo no nosso dia a dia? Ser cristão é isso, né? Depois vejam o que estamos procurando. Depois nós temos um outro texto bonito de Marta e Maria. Enquanto estavam a caminho, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta recebeu-o em casa. Ela tinha uma irmã, Maria, que sentada aos pés do Senhor ouvia sua palavra. Essas duas personagens, Marta e Maria. Quem recebeu Jesus? Marta. Diz o texto, né? Então Marta percebeu que Jesus estava chegando, foi lá e o recebeu e o acolheu.
E Maria se colocou aos pés de Jesus para escutá-lo. Como nós ouvimos no evangelho de hoje, o sermão da montanha. Jesus sobe a montanha, senta-se e a multidão vai até ele para ouvi-lo. Qual é a mensagem que a gente tira desse texto? Marta, quando acolheu Jesus, naquela época não tinha WhatsApp, não deu para Jesus avisar, né? Não deu para mandar um zap, ó, Marta, estou indo aí. Mas Jesus ia com frequência lá, não ia? Como não deu para Jesus avisar, e na época não tinha WhatsApp, Marta, quando recebeu Jesus, ela pensou assim: o que eu posso oferecer a ele? Olha que bonito. Deve ter pensado, o que será que eu tenho lá na cozinha? Também não tinha geladeira, não tinha freezer. O que eu posso oferecer a Jesus? É bonito isso, não é? Oferecer o melhor. Já Maria pensou diferente. O que eu posso receber de Jesus? Na verdade, a nossa vida cristã, a nossa vida de santidade é isso. Às vezes oferecemos e às vezes recebemos. Por isso Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte, por quê? Porque se a gente não se colocar aos pés de Jesus para receber dele, nós não podemos fazer nada. Não temos nada a oferecer, estão entendendo? É lógico que Marta é importante, Maria também. Jesus está dizendo, olha, fiquem, me ouçam, mas o que vocês têm também a me oferecer. E o que nós temos a oferecer a Jesus? A nossa vida, os nossos dons, nosso trabalho, não é isso? Nosso testemunho, nossa disponibilidade. Vocês estão aqui hoje, nesse domingo de calor, estão oferecendo a Jesus o tempo de vocês, não é? Só que agora para fazer uma faxina interna, não na casa. A casa espera um pouquinho mais. Semana que vem vocês fazem. Uma folga. E aqui o lugar é bonito, viu? Dá para a gente pensar, meditar em tudo isso. Pena que o tempo é curto. Então, Marta e Maria, aquele texto que eu falei, o primeiro de João, o que estamos procurando? Quais as nossas feridas? O que precisa ser melhorado na minha vida? O que eu posso oferecer a Jesus, mas o que eu posso receber de Jesus nesse retiro? Não só nesse retiro, né? Então a gente só pode oferecer algo se a gente tiver tempo também para estar com Ele. Senão, o nosso agir vai se esvaziando, entenderam? Por isso que eu falava do ser. Se não melhorar o nosso ser, a nossa casa, o nosso agir vai se perdendo. E aí vem um outro texto bíblico, que é muito bonito, do Apocalipse. O capítulo 2 do Apocalipse diz assim: conheço as tuas obras, teu esforço, tua perseverança. És perseverante e suportaste por causa do meu nome sem desanimar. Tenho, porém, algo contra ti. Abandonaste o teu primeiro amor. Vejam o que o autor sagrado está falando, São João. É lógico, é Deus que está falando. Deus está falando, olha, eu conheço vocês. Vocês são trabalhadores, perseverantes, fazem muita coisa boa, mas tem uma questão. Vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é forte. Quem é o meu primeiro amor? Jesus, Deus. Se a gente abandona o primeiro amor, todo bem que nós fazemos, por melhor que seja, já não é mais em nome dele. Aí cada um tem que fazer essa leitura, né? Se abandonou, né? Então, tá vendo? Não. Não, a senhora disse isso, mas o texto sagrado já fala isso na comunidade. Logo no início,
Isso quem está falando não sou eu, é a palavra. Apocalipse 2, de 2 a 5. Então, se o autor sagrado, Deus está chamando a atenção da comunidade. Olha, vocês estão fazendo muita coisa boa, mas em nome de quem vocês estão fazendo? Por amor a quem? Isso pode acontecer sim, senhor. Isso acontece. Porque são tantas coisas que aparecem na nossa vida, que a gente daqui a pouco se esquece. Mas espera aí, por que eu estou aqui hoje? Se não é por Jesus Cristo, Ele é o primeiro amor. Aí vocês vão entender por que Jesus disse, em outro texto, se vocês não me amarem mais do que o pai, a mãe, o marido, os filhos, vocês não podem ser meus discípulos. Lembram-se disso? Se vocês não me amarem mais do que os pais, do que os seus pais, do que sua esposa, seu marido e seus filhos, não podem ser meus discípulos. Num primeiro momento dá a ideia de que Jesus está desprezando a família. Não é isso. O que Jesus está dizendo? Se Ele não for o primeiro amor na família, na minha vida, eu não vou amar bem nem meu filho, nem meu marido, nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém. É essa a questão. A gente tem que ter clareza. É em nome de quem nós agimos. Por amor a quem nós fazemos. E esse texto, eu trago esse texto porque ele é muito provocativo. Todos nós corremos esse risco sim. Se a gente não ficar atento, o Papa diz isso, a gente vira um profissional da igreja. A gente faz bem tudo bonitinho, mas por amor a quem, em nome de quem, a serviço de quem nós fazemos. E se a gente não tem clareza de quem é o meu primeiro amor, a gente vai desanimando, vai relaxando, né? Vai fazendo de qualquer jeito, a gente perde, né, aquele entusiasmo. Então, ser santo é isso, é acolher Jesus como primeiro amor. Nada pode substituir o lugar de Jesus na minha vida. Se eu garanto esse lugar, eu vou saber, né, amar melhor meu marido, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus inimigos, como pede Jesus. Então, esse texto é muito importante. Já no início da igreja, houve essa tentação. Se isso aparece na palavra, é porque é algo que todos nós estamos sujeitos. O amor a Jesus, o encontro a Jesus, né? O que vocês estão procurando? Ser verdadeiramente discípulo e missionário de Jesus. Bom, esses textos aqui nos ajudam, né? Nos introduzem agora ao tema, né, da santidade, para que a gente tenha clareza do que é ser santo. Uma outra questão, quando a gente fala em santidade, santidade é perfeição? Hã? Ainda bem que eu ouvi não. Sim, mas não a perfeição nesse sentido estreito, né? Porque se eu falo que santidade é perfeição, só Deus é, eu acabo querendo ocupar o lugar dele. O único perfeito é Deus. E Nossa Senhora humana que não conheceu o pecado, em função de Jesus Cristo. Todos nós, todos os santos são humanos e pecadores. Tem até uma frase bonita que diz assim, aí vem aquilo que o senhor colocou: o perfeito cristão continua criatura, ou seja, continua limitado. Quanto mais a gente se aproxima da perfeição, que é Deus, mais a gente toma consciência de que tem muita coisa para melhorar. Não foi assim que fez São Francisco? Vamos começar, porque até agora nada fizemos. Ser santo é olhar para o espelho e dizer, poxa vida, ainda eu tenho muita coisa para melhorar. Isso é ser santo. Agora olhar para o espelho e dizer, eu sou o melhor de todos, aquele lá é pecador. Como foi o evangelho do domingo passado, lembram-se? Do fariseu e do pecador? Eu não sou como ele. Isso não tem nada a ver com santidade. Julgar pessoas, condenar pessoas.
maldade, ódio, isso não é santidade, né? Não é. Então, vejam que interessante isso, né? O perfeito cristão continua criatura, limitado. Então, nesse sentido, ser santo não é ser perfeito. Ser santo é se aproximar cada vez mais da perfeição de Deus, sabendo que nós temos limites. Outra questão, se vocês olharem para a vida dos santos, a biografia, é interessante. O santo, quanto mais santo, mais se considerava pecador. Já perceberam isso? Isso é ser santo também. Vejam como a gente perdeu essas coisas. Hoje a gente vê tanta fala na internet, pessoas que ser santo é se considerar um grande pecador. Os grandes santos, por quê? Porque quanto mais a gente se aproxima da luz, mais a gente vê que ainda tem muita coisa para melhorar. Não é assim? Quanto mais a gente chega assim perto do espelho, não é assim? Mais a gente percebe uma ruga aqui, uma mancha ali. Ser santo é isso. É olhar para Jesus, a perfeição do Pai, o homem novo. E quanto mais a gente olha para Ele, mais a gente fala, ainda tenho muito que caminhar. Para ser imagem e semelhança. Semelhança. Então, santidade não é perfeição no sentido estreito da palavra. Se assim o fosse, não teríamos nenhum santo. Ou melhor, só uma, Nossa Senhora. Santidade é olhar para a perfeição de Deus e se aproximar cada vez mais da perfeição. Por isso Mateus disse, sede perfeitos, como o Pai é perfeito. Ou seja, não é igual ao Pai, mas procurem sempre a perfeição do Pai. Já Lucas vai usar outra expressão, sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Então, a perfeição tem a ver também com a misericórdia, com o amor. Isso é ser perfeito, isso é ser santo, né? Então, mesmo humanos, mesmo com feridas, nós podemos ser santos. Cada um a seu modo. E a gente se santifica como? No trabalho, na família, na escola, na sociedade, na comunidade, não é assim? Aí vem a comunidade que ajuda o outro a ser santo, estende a mão. A santidade é um caminho pessoal, mas é um caminho também comunitário, como eu disse na missa. A santidade é uma vocação para todos, mas nós construímos a santidade também no nosso dia a dia, um ajudando o outro. Olha, você está por aqui, é melhor ir por aqui, não é assim? Com todo respeito, caridade, porque a gente não quer que ninguém se perca, quer? Deus não se alegra com a perdição de ninguém. E muitas vezes nós nos alegramos quando alguém pega o caminho errado. Isso também não é cristão. Nós precisamos acreditar no ser humano. Por isso, como é que a gente constrói a santidade? Aí entramos no documento, Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Ou seja, o Papa está dizendo que nós temos que buscar a santidade agora, aqui, na nossa realidade. Não precisa fugir do mundo para ser santo, precisa? Precisa deixar de ser humano para ser santo? Aprenderam isso, né? Precisa fugir do mundo para ser santo? Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, aí é outra coisa. Não precisamos fugir, nós estamos no mundo. E no mundo nós precisamos ser o quê? Sal e luz. Ser fermento na massa. Jesus pede por nós. Eu peço para eles que estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus em nenhum momento falou para fugir do mundo. Então a gente tem que buscar a santidade no mundo, na nossa realidade, no nosso dia a dia difícil, penoso. É ali que a gente se santifica, não é? Não é assim que os antigos falavam?
Olha, eu estou com essa doença, estou com esse problema na família, eu estou oferecendo tudo isso a Deus para que eu melhore, para que Deus tenha misericórdia de mim. Não era assim que os antigos faziam? Ofereciam para a sua santificação e para a santificação dos outros, não é isso? A gente se santifica no nosso dia a dia, né? Não é fora da história, é dentro da história. O chamado à santidade no mundo atual, diz o Papa, no mundo, no dia a dia. Mas esse tempo é difícil, bispo. É, mas quem disse que no passado não foi? Nós que estamos aqui hoje, está difícil, não está? Sobretudo hoje com as redes sociais, né, com tanta coisa, crise econômica, crise política, fake news, a gente não sabe onde está a verdade, muito ódio, tempos difíceis. Mas quem disse que há 50 anos atrás foi fácil? Ou há 100 anos, ou há 200? Será que foi mais fácil do que hoje? Cada tempo com as suas cruzes, com as suas dificuldades. Nós estamos nesse tempo, 2019, aqui em Araruama. E é aqui que Deus nos quer santos. Não é fora daqui. Não é fugindo do mundo, é aqui. Deus nos quer santos no trabalho, na família, nas redes sociais, na escola, no trânsito, na rua. Existe até uma carta bonita, chamada Carta a Diogneto, é do século II, logo também no início da igreja. Sabe o que diz essa carta? Que o cristão, ele não é diferente dos outros, ele não é melhor que os outros. O cristão é a alma no mundo, olha que bonito. O cristão não tem casa diferente, não tem roupa diferente. O cristão é aquilo que a alma é para o corpo. O cristão é a alma no mundo. Em outras palavras, o que diz a carta de Diogneto? O cristão não é diferente dos outros, não é melhor que os outros, não é pior que os outros. O cristão é chamado a ser diferente. Isso é ser santo. O cristão é chamado a agir de modo diferente. Isso é ser santo. E como isso é difícil? O cristão, vou repetir, ele não é diferente, não é melhor que os outros, mas ele é chamado a agir de modo diferente. Onde houver ódio, que eu leve. Vocês conhecem bem essa oração. Onde houver ofensa. Isso é ser cristão. Como é difícil fazer isso. Parece que quando a ódio a gente recebe, parece que fica até contente. Vou repassar correndo. Estão vendo como é difícil? E a gente se torna santo nessas coisas pequenas, viu, gente? Nas coisas pequenas a gente se torna santo. Ser santo é ser um exemplo, um testemunho, com os nossos limites. Eu tenho falado nas missas por aí. A gente sempre fala, pede a Deus para não ser motivo de escândalo, não é isso? A gente não pede isso? Para não ser motivo de escândalo para quem? Para os outros. Agora vejam bem, se eu vou à missa todo domingo, se eu participo da igreja, se eu me digo cristão, católico, e se de repente eu repasso, só dar um exemplo de internet, uma mensagem ofensiva, agressiva, desrespeitosa, cheia de ódio, isso é escândalo ou não? Ufa, ainda bem, né? É lógico que é. Poxa vida, eu recebi isso dessa pessoa. Dessa pessoa eu não esperava. Eu às vezes me surpreendo com algumas mensagens que eu recebo. Eu falo, meu Deus. Não que eu seja santo. Eu falo, meu Deus. O que está acontecendo? Desaprendemos o respeito? Onde houver ódio? Ser cristão é ser diferente? Não.
é agir de modo diferente. Isso é ser santo. Agir de modo diferente no dia a dia. Não é fácil, gente. É nas pequenas coisas que a gente constrói a santidade. Não é nas grandes, não. Jesus disse: se você não for fiel nas pequenas, não será nas grandes. Tem um poeta que diz assim: as pequenas coisas o vento não leva. O vento só leva as grandes coisas. É poesia. É lógico que é poesia, né? As pequenas coisas o vento não leva. Leva só as grandes. Ou seja, são as pequenas coisas que marcam a nossa vida. O nosso modo de ser, de agir, né? Isso marca as pessoas. Então vejam a responsabilidade que nós temos. É lógico, se Deus nos chama a santidade, Ele vai dar os meios para que a gente seja santo. Vai dar os meios. Porque sem a graça de Deus não podemos. Mas nós precisamos também corresponder à graça de Deus. Por isso eu comecei falando do nosso humano, das nossas feridas, dos nossos pecados, né? Para que o Senhor Jesus possa tocar tudo isso, possa nos ajudar a fazer uma boa faxina, e a partir de uma casa bem arrumada, a gente vai construir a nossa santidade. Que vai terminar quando? Nunca. Até o último instante a gente está buscando a santidade, a gente está construindo. Ah, já estou pronto, já estou perfeito. Nunca. A gente sempre tem algo a melhorar. Algo melhor a fazer, não tem? Né? Senão a gente cai numa área de conforto. Ser santo também é ser inquieto. É buscar melhorar cada vez mais. Também o nosso trabalho. A nossa missão. Senão a gente fala, tá bom assim, a gente sempre fez assim. Né? E aí o Espírito Santo não encontra espaço em nós para a criatividade, para a renovação, né? A gente fica só reproduzindo as mesmas coisas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, vamos prosseguir. Fizemos um cochicho para espantar o sono, mas daqui a pouco é almoço. Daqui a pouco esse bispo para de falar e vocês vão almoçar, né? Bom, gente, eu soube pelo Frei Luiz que tem gente lá de São Vicente. Quem é de São Vicente, levante a mão. Ali, bem-vindos. Que bom que vocês vieram. Bem-vindos. E também tem gente de Bananeiras. Quem é de Bananeiras? Parece que tem gente de ali, a senhora, bem-vinda. Tem mais alguém de outra paróquia? De onde? Não? Ah? Praia Seca? Bom, sintam-se todos acolhidos. Que bom que vocês vieram para esse retiro. Levem um abraço então, né, ao padre Dalvan, ao padre Adriano, né, aos párocos de vocês. Bom, vamos prosseguir, gente? Silêncio. Eu estava também falando com o Frei Luiz, que é uma iniciativa tão bonita essa, né? E ele me falava que tinha um lugar com ar-condicionado e tudo mais, mas não ia comportar todos vocês. Então ele abriu mão do ar para abrir mais espaço, mais inscrições. Isso significa o quê? Um sacrifício, é ou não é? Então, poderemos ter um lugar mais confortável, mas com menos gente. Temos um lugar com mais calor, mas com mais irmãos. Então, estão vendo? Isso é santidade. A gente tem que fazer algum sacrifício para agradar, para acolher a todos. Mão da frescura para ficar em prol da santidade, né? Ah, abrir mão, ele está falando da frescura. Ah, da frescura, entender. Ah, também tem outro sentido, né?
Boa, Frei. Abrir mão da frescura, não sei, em prol da santidade. Mas é um bom exemplo, né? Vejam, não dá para ter tudo, né? E essa é a grande dificuldade no mundo atual, que eu falava da dor, do sofrimento, né? Às vezes a gente quer ter tudo e não quer abrir mão de nada. Aí não dá para ser santo também. Santidade significa renúncia, sacrifício, em vista de algo maior. Aqui é importante esse tema. Alguém aqui gosta de sofrer, gente? Ainda bem, senão seria uma doença. Sabiam? Masoquismo. O masoquista é aquele que sente prazer em sofrer. Que bom que ninguém gosta. Mas tem vida sem sofrimento? Não. Em outras palavras, né? Jesus sofreu por nós. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Com Ele também nós temos que saber lidar com o sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, mas faz parte da vida, né? Ninguém busca o sofrimento, mas se ele aparecer, a gente tem que saber lidar com ele, sempre a partir da nossa fé. Isso também nos ajuda a crescer na santidade. A renúncia, o enfrentamento, né? A coragem. Precisamos ter essa coragem para enfrentar as dores e as dificuldades. Bom, como eu disse, agora eu vou ler um texto de Anselmo Green. Diz assim: muitas pessoas tornaram-se escravas de suas atividades. Precisam sempre ter algo para fazer. O pior que lhes pode acontecer é que não tenham nada para fazer, nada para se defender contra a verdade que pode emergir. Podemos ficar livres somente se enfrentarmos nossa própria verdade. É claro que isso dói, pois percebemos quantas coisas reprimimos e quantas vezes fechamos os olhos para que a realidade não era como queríamos que fosse. Poderemos enfrentar nossa própria verdade sem medo, somente se acreditamos que tudo está dentro de nós está abrigado no amor de Deus. Ou seja, né, nós precisamos ter tempo para nós. A vida é muito agitada, às vezes corremos para lá, corremos para cá e fugimos de nós mesmos, fugimos da nossa verdade, das nossas feridas, não cuidamos dela. Nós precisamos ser um bom samaritano também para nós. Tem um outro texto que diz assim: samaritano de mim mesmo. Às vezes a gente cuida das feridas dos outros, isso é bom, não é? Mas precisamos também olhar para nós. Quando a gente cuida das feridas dos outros, nós estamos cuidando também das nossas, não é? Tem gente que só pensa nas suas feridas e não faz nada pelos outros. Tem gente que só pensa nas feridas dos outros e não pensa nas suas. Está errado os dois. Nós temos que ser samaritano para os outros e também para nós mesmos. Senão, se a gente adoece, nós não vamos poder ser samaritano para o outro. No lugar de ajudar, nós vamos ser mais um que vai precisar de ajuda, né? E até esse texto, samaritano de mim mesmo, diz assim, olha que frase interessante, provocativa: hoje eu vou me visitar, tomara que eu esteja em casa, né? Hoje eu vou me visitar, tomara que eu esteja em casa. Hoje eu vou fazer faxina, porque às vezes a gente, né, quando a gente vai se visitar, a gente se escapa, né? A gente se escapa de nós mesmos, né? Tá bom? Então é isso, ter tempo, pensar, refletir, rezar, isso é importante. Vamos entrar nesse tema. Eu fiquei feliz que vocês escolheram esse tema, já na festa de São Sebastião, né? O Frei Luiz me disse, e o tema que vocês escolheram para esse ano todo, Gaudete et Exsultate, né? Essa exortação sobre a santidade. Então, desde a festa do padroeiro, estamos encerrando o ano litúrgico, né? Vocês pensaram nesse tema, que é um tema central na igreja. Por isso o Papa, logo no início, ele diz assim:
O meu objetivo é humilde, diz o Papa, fazer ressoar mais uma vez o chamado à santidade, procurando encarná-lo no contexto atual, com seus riscos, desafios e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de nós para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Nós fomos escolhidos, chamados para a santidade. Então o objetivo do Papa com essa encíclica é voltar a esse tema, que é um tema do dia a dia, né? Ele quer que a gente retome sempre esse tema da santidade. Vamos terminar o ano litúrgico, mas esse tema não pode sair da nossa agenda. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos serve para a nossa santificação e para a santificação dos outros. Eu trabalho na igreja para quê? Eu amo o próximo para quê? Para me santificar, para ser mais humano, para ser mais cristão, para ser assim mais conforme ao querer de Deus. Então a santidade não pode sair do nosso horizonte. Eu vim aqui hoje porque eu quero ser santo. Eu vou dar catequese porque eu quero ser santo. Eu vou lá no grupo porque eu quero ser santo. E quero ser santo não para me julgar o melhor que os outros, como foi domingo passado o fariseu. Eu quero ser santo para ser um sinal de amor. É diferente. Não é por orgulho, não é por vaidade, não é por presunção. É por amor. Eu quero ser sal e luz. É isso que Jesus falou, né? Então a santidade é um chamado que precisa ser retomado sempre. Depois o Papa diz assim, olha que bonito, né? O que eu quero recordar, diz o Papa com esta exortação, é sobretudo o chamado à santidade, que o Senhor faz a cada um de nós. O chamado que dirige também a ti, sede pois santos, porque eu sou santo. Esse chamado é para nós, né? Por isso o tema é alegrai-vos e exultai, né? Porque o caminho da santidade, gente, é um caminho de exultação e de alegria. Aquilo que eu já falei na homilia, não quero ficar repetindo muito. Um santo tem que ser uma pessoa feliz. Alegrai-vos e exultai. Santidade não tem nada a ver com tristeza, tem? O que Jesus disse no Evangelho? Bem-aventurados, felizes. E o Papa Francisco tem insistido muito no tema da alegria. Então, nós podemos ser santos e podemos ser felizes. Alegria interior. Ah, mas o mundo está desabando. Alegria interior, a esperança que nós temos, né? E essa esperança vem do quê? Nós olhamos para o futuro para viver melhor o presente. Celebrar todos os santos, celebrar finados, né? É pensar também na nossa morte. É pensar que um dia estaremos também onde estão os nossos falecidos, onde está Jesus, o nosso Salvador. Olhando para o futuro, a gente vive melhor o presente. Isso, aqui está o motivo da nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente perde essa alegria, a gente se enfraquece. Não é assim que a gente fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, gente, não tem nada a ver com tristeza. Alegrai-vos e exultai. Como Maria, minha alma engrandece o Senhor, a exultação, porque nós fomos salvos. Depois diz o Papa, para ser santo, não é necessário ser bispo, padre, religiosa, religioso. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm possibilidade de se afastar das ocupações comuns para dedicar muito tempo à oração. Diz o Papa, não é assim. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra.
E aí diz, se você é um bispo, seja um bom bispo. Se você é uma religiosa consagrada, seja uma boa religiosa consagrada. Se você é um médico, seja um bom médico. Um professor, seja um bom professor. É um padre, seja um bom padre. É uma esposa, uma boa esposa. Um marido, um filho, um pai, uma mãe. Isso é ser santo. Não precisa fugir do mundo. Para ser santo não precisa ser bispo, padre ou religiosa. O chamado é para todos. E como disse o Papa, não precisa se afastar das coisas. É buscar a santidade lá naquilo que você faz, lá no seu trabalho, né? Lá na sua família, é ser missionário, batizados, enviados, não é isso? Né? Que nós refletimos no mês passado. Isso é ser santo. É lógico, precisamos ter tempo para oração, para a Eucaristia, para a igreja, para Deus. Mas ser santo, né, diz o Papa, não precisa fugir do mundo, nem se afastar do mundo, né? Todos são chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia. É ali que a gente se santifica. Um outro tema tão bonito, que aparece aqui no número 17. Santidade, sabe o que significa santidade? Diz o texto: realizar ações ordinárias de maneira extraordinária. É isso. Realizar aquelas ações do dia a dia, mas de maneira extraordinária, ou seja, colocando muito amor. Ah, mas essa ação aqui de levar a comunhão ali para o doente, eu faço isso todo dia. Faça isso com muito amor. Essa frase é linda. Realizar, né, as coisas ordinárias de modo extraordinário. Ordinário é aquilo que a gente faz no dia a dia. Vou preparar o arrozinho lá para o meu marido, para minha mulher, ou a minha mulher vai preparar, o marido vai preparar para a esposa, eu vou caprichar. Mas o que tem a ver esse arroz? Não, eu faço esse arroz todo como se fosse a última vez. Isso é santidade. Vou repetir a frase do jeito que está aqui para a gente não se perder. Realizar ações ordinárias de maneira extraordinária. Pequenas coisas. Lembram-se de Santa Teresinha? A gente se santifica nas pequenas coisas. É ser amor, é colocar amor em tudo aquilo que a gente faz, é isso. Ah, mas o que é isso? O que é 5 pães e 2 peixes? É o que nós temos a oferecer. Mas nós vamos oferecer com muito amor. Como se fosse a última vez. Senão a gente cai na rotina, né? A gente entra na área de conforto, a gente fica procurando grandes coisas e acaba não fazendo nada. É ali no dia a dia que você, o Papa está dizendo isso, é isso. Naquele dia a dia seu. É ali que você se santifica. Fazendo as coisas do dia a dia de maneira extraordinária, ou seja, com muito amor. A gente fala, isso foi extraordinário, né? Poxa, esse arroz está maravilhoso. Né? Não é assim? Uma coisa simples. Esse café, era tudo o que eu queria. Quando o Neto diz, seu arroz é tão molezinho. Está elogiando, não está? Gosta. Ô vovó, o seu arroz é especial, é molinho. Tem coisa melhor, isso é ser santo. Você não vai aparecer em grandes lugares, mas isso vai marcar esse neto para a vida toda. Esse amor que a senhora colocou no arroz dele. Né? Então, bonita essa frase, né? Guardem isso, viu? É para mim, para vocês. Quando eu falo guarda, é primeiramente para mim, né? Bom, depois vejam, eu quero assim, né? E aí diz o Papa, não tenhas medo de apontar para mais alto, de te deixares amar e libertar por Deus.
Não tenhas medo de te deixares guiar pelo Espírito Santo. A santidade não te torna menos humano. Número 34. A santidade não te torna menos humano, porque é o encontro da tua fragilidade com a força da graça. A santidade é o encontro da nossa fragilidade com a graça de Deus. A santidade não deve nos tornar menos humanos. Aquela pessoa chata que julga, que condena, que não ama, isso é ser santo? A santidade não te torna menos humano. É o encontro da tua fragilidade com a força da graça. Por isso que eu comecei falando das fraquezas do humano. Senão não tem santidade, né? E aí o Papa diz, buscar as coisas do alto, né? Se elevar, né? Colocar muito amor naquilo que a gente faz. Depois tem aqui um número 100, que não dá para a gente ver tudo, né? Mas esse número 100 é bastante atual para os dias de, né? O Papa diz assim, que existem ideologias que podem prejudicar a nossa santidade. Quais são elas? São duas ideologias. Primeira, essas ideologias nos levam a dois erros, né? Primeiro, o erro dos cristãos que separam as exigências do Evangelho do seu relacionamento pessoal com Cristo. Ou seja, pessoas que fazem, mas não buscam esse encontro com Jesus. Não buscam ter um relacionamento com Jesus. Lembram-se do que eu falei do primeiro amor? O que vocês estão procurando? Então, esse é o primeiro erro. Ah, não tenho tempo para rezar, eu vou viver esse evangelho aqui, vou fazer o bem. E aí a gente separa as nossas ações do relacionamento com Jesus. E aí o que acontece? Sem o relacionamento com Jesus, sem o encontro com Jesus, lembra-se que eu falei no início? A igreja vira uma ONG, uma ideologia. A igreja é uma ONG? Não. Por quê? Porque ela tem Jesus Cristo. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, o Papa diz isso. Quando a gente separa a nossa ação desse encontro com Jesus, nós transformamos a igreja, o cristianismo, em uma espécie de ONG. Esse é um risco que a gente corre. Por isso, vou retomar. O que estamos procurando? Tem que ter clareza que o bem que eu faço é uma exigência do Evangelho, mas eu faço por amor a Jesus. Se é por amor a Jesus, é com amor. Então, é isso que garante que a igreja não seja uma ONG. Quando eu consigo relacionar a minha ação com a minha espiritualidade. Ou seja, rezar e fazer, Marta e Maria. Né? Vida e fé. Ação e oração. Se eu perco o contato com Jesus, eu perco a referência, estão entendendo? Aí vira uma ONG, eu viro um assistente social apenas. Nós somos muito mais do que isso, não somos? Então o Papa chama atenção para isso. E o outro erro que ele fala, um outro erro também muito atual. Outro erro nocivo também é o erro das pessoas que vivem suspeitando do compromisso social dos cristãos, considerando esse compromisso superficial, mundano, comunista, populista, secularizado. É o que a gente ouve hoje. Basta falar em justiça, em algum compromisso, é comunista. O Papa é comunista, os bispos são comunistas, a CNBB é comunista, todo mundo é comunista. Basta falar em justiça, mas pelo amor de Deus, a igreja sempre falou de justiça, sempre falou dos pobres,
A igreja sempre foi uma voz profética. Então veja o que o Papa está dizendo, hein? Hoje ele está apanhando muito mais do que quando escreveu essa encíclica. Ele e todos nós. Então o primeiro erro qual é? Separar a nossa ação do encontro com Jesus. Segundo erro, aqueles que duvidam do compromisso social dos cristãos. Então o bem que nós fazemos, a nossa luta em favor da vida, em favor das políticas públicas, que foi o tema da campanha, tudo isso é comunismo para algumas pessoas. Cuidado, isso não é comunismo, isso é evangelho. Isso é ensinamento da igreja. Tem o seguinte, meus irmãos, esses que nos acusam de comunistas, seria bom perguntar o que eles fazem. Seria bom perguntar o que eles fazem. Porque é fácil ficar atrás de uma câmera criticando os outros. Difícil é pisar no barro, ir ao encontro de quem está caído. Essa é a igreja de Jesus, que às vezes é perseguida. Então, isso está dizendo o Papa, hein? Vejam como esse documento é preciso. Eu estou trazendo só alguns números, porque não dá para a gente ver tudo. A gente tem que integrar a nossa ação com a nossa fé em Jesus. Mas também não podemos aceitar que as pessoas critiquem todo o bem que nós fazemos em favor da vida, por amor a Jesus, por causa do Evangelho. O bem que nós fazemos não é por uma ideologia, é por amor a Jesus. O que diz o Evangelho de hoje? Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. E depois o Papa diz aqui nesse documento, no número 100, não podemos propor um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo. Olha que bonito. Não dá para falar em santidade sem olhar para o sofrimento das pessoas, sem olhar para as injustiças. Isso diz o Papa. Isso é comunismo? Não dá para falar em santidade sem ver o sofrimento dos irmãos, sem ver a situação que as pessoas passam. Vejam o desemprego, a violência, falta de moradia, de terra, de trabalho, a questão da saúde, da educação, pessoas que morrem antes da hora. Ontem, nas 2 missas que eu celebrei nos cemitérios, eu rezei pelas vítimas da violência, da injustiça, da desigualdade. Só no Brasil, mais de 65 mil pessoas são mortas por conta do homicídio. Quantas pessoas morrem por falta de consulta médica, de assistência médica, por viver em condições precárias, pela negligência social. Aí é o tema do meu livro, que você já conhece, a morte social, né? É a morte do pobre. O Papa está dizendo, não dá para falar em santidade sem pensar nisso tudo. Senão vira algo muito intimista. Eu vou me salvar e pronto. Sim, procure a sua salvação. Mas não se esqueça do seu irmão. O Papa diz no número 100, não podemos propor um ideal de santidade que despreze as injustiças e o sofrimento da humanidade. Nós buscamos a santidade conectados, vou usar essa expressão que vocês gostam, conectados com a realidade, com o sofrimento humano. Eu me torno santo também quando eu estendo a mão para quem está caído. Então vejam, a igreja tem uma missão profética de anunciar, de denunciar, de lutar pela justiça, de lutar pela vida. Isso não tem nada a ver com comunismo. Isso é missão da igreja. E muitas vezes as pessoas atacam a igreja porque não querem se comprometer.
Porque é mais fácil atacar quem faz do que se colocar ali a serviço, não é? A gente melhor atacar do que fazer. Então eu quero dizer isso. Cuidado com aquilo que vocês ouvem, aquilo que vocês recebem. Tenham um bom discernimento. Vejam quem está falando, vejam a vida dessas pessoas também, né? Quem sou eu para julgar? Mas às vezes é muito cômodo ficar falando, né? Somos nós que estamos na realidade do povo, né? E nós que estamos ali trabalhando, fazendo bem em nome de Jesus. Então, aí o Papa continua dizendo, olha que bonito, no número 101. A defesa do inocente, nascituro, aquele que não nasceu, nós tivemos no dia 8 de outubro, o dia da vida, a semana da vida. O nascituro é aquele que está para nascer, é o feto. Por exemplo, ele diz, a defesa do inocente nascituro deve ser clara, firme e apaixonada, porque toda a vida é sagrada. Mas aí ele continua, mas igualmente sagrada é a vida dos pobres que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão. Olha que bonito. Ou seja, ser santo significa cuidar da vida sempre, desde a concepção até a morte natural. Cuidar da vida que não nasceu, mas da vida que já nasceu. Eu vi aqui o pessoal com camiseta da Pastoral da Criança, Pastoral da Saúde, né? É cuidar da vida em todos os momentos. É sagrada a vida que não nasceu, mas é sagrada aquela vida que já nasceu. E às vezes a gente vê a morte como algo natural. E às vezes até defendemos atitudes violentas que não são cristãs. É interessante, eu estava lendo ontem. A gente banaliza a morte, a gente acha que é assim mesmo, que não tem jeito, mas ninguém quer a sua própria morte, né? A morte dos outros pode, enquanto ela não chega perto de nós. Vejam quantas vítimas da violência, da injustiça, da negligência. Então, gente, é sagrada toda a vida, de quem nasceu, de quem ainda não nasceu. É sagrada toda a vida, porque todo ser humano possui dignidade. Desde o mais santo ao mais pecador, toda a vida possui dignidade. Aceite ou não, essa é a verdade. A vida do pior bandido tem a mesma dignidade que a minha, que a de vocês. Difícil entender isso, mas esse é o ensinamento da igreja. Nenhuma vida pode ser desvalorizada. É difícil entender isso. Diante de Deus, todos possuímos a mesma dignidade. O que a pessoa faz da vida dele, o que eu faço é outra coisa. Mas a dignidade humana, a defesa da vida é para todos. Eu não posso dizer que a minha dignidade é maior do que a dele. Ou que ele não tem e eu tenho. Então vejam, cuidar da vida, toda a vida é sagrada, tá bom? E depois o Papa vai falar das bem-aventuranças. O que são ele vai apresentar todas as bem-aventuranças, né, como caminho de santidade. Ser pobre em espírito, como nós já vimos, né? Pobre em espírito é o quê? Confiança total em Deus. É o abandono, a confiança em Deus. Sem Ele nada podemos fazer, né? Depois, ser manso, chorar, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser puro de coração, ser pacífico, ser perseguido por causa da justiça. Vejam, esse é o caminho da santidade, é o caminho da porta estreita, é na contramão. É na contramão.
Depois o Papa vai falar, olha o que nós precisamos ter hoje: muita tolerância, paciência e mansidão. Hoje mais do que nunca precisamos de paciência, mansidão, tolerância, porque os tempos são difíceis. Depois, ele fala da alegria. O mundo hoje precisa de alegria. Santidade é ser um sinal de alegria no mundo. Ele fala também da ousadia, ou seja, ir além. Não se acomodar. Depois ele fala da comunidade, a importância da comunidade. Nós não somos uma ilha, devemos viver em comunidade. E fala da oração constante. Oração, né? Sem a oração a gente se enfraquece. Por isso ele vai dizer assim: nós precisamos ter uma luta constante e o discernimento. Então vejam, luta e discernimento. Oração. Oração, rezar sempre. Rezar sempre. Em todos os momentos. Nos momentos difíceis e alegres, sempre. Depois, fortaleza, luta, constância, vigilância e discernimento. O que é de Deus e o que não é de Deus. O que é verdade e o que não é. A gente precisa ter um senso crítico. Senão a gente vai engolindo qualquer coisa. E faz mal, contamina, intoxica. A gente precisa ter filtro. O que é de Deus e o que não é. Não, isso aqui está cheio de ódio. Deleta. Não pode ser de Deus. Isso aqui divide. Deleta. Não pode ser de Deus. O que divide é diabólico. O que une é de Deus. Então precisamos ter oração, precisamos ter fortaleza e perseverança e discernimento, o que é de Deus e o que não é de Deus. E para terminar, né? Ser santo é fazer a vontade de Deus. É querer o que Ele quer para mim, o que Ele quer de mim. Isso é ser santo. A santidade é possível para todos nós. Ser santo, fazer a vontade de Deus, querer o que Ele quer, sendo humano. Quanto mais humano, mais santo. É viver a proposta de Jesus, é ser sal e luz no mundo. Por isso as diretrizes da CNBB falam da igreja como casa. A igreja precisa ser casa de acolhida. E a minha casa tem que ser igreja. E essa casa tem 4 colunas. Primeira coluna, a palavra de Deus. Vocês vão ter a Lécio Divina, né? A leitura orante com o Frei Luiz. Aproveitem. Essa casa, a primeira coluna da casa é a palavra de Deus. Não é a palavra desse ou daquele, é a palavra de Deus. Às vezes seguimos tantas palavras e não seguimos a palavra de Deus. E Jesus disse: minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. A quem seguimos? A quem escutamos? Às vezes seguimos mais alguém na rede social do que o próprio Jesus, do que o próprio Papa. Está correto isso? A quem seguimos, a quem ouvimos. Então a casa que tem 4 colunas, palavra de Deus. Segunda coluna, Eucaristia, a casa do pão. Já tivemos a missa, né? Terceira coluna, a caridade, a promoção da vida, o amor aos pobres, as pastorais sociais. E a quarta coluna, a missão. Nós somos missionários do Senhor. Então vejam, faltam 2 minutos. Quero agradecer a paciência de vocês. E assim a gente termina, o tempo é curto, né? Mas vai até o final da tarde, vocês vão ter falas ainda, né? Do Frei Luiz, do Frei Cláudio, do Frei Júnior, é isso? Vão ter também o almoço. Eu vou almoçar e sair correndo, porque eu tenho que embarcar às 5 horas. E amanhã tem reunião em Brasília, lá na CNBB, né? Por isso que eu assumi só até agora, porque ainda eu tenho que voltar para Niterói, pegar a mala e ir para o aeroporto. Mas eu agradeço a paciência de vocês. Mas nós vamos depois aí, estou vendo que o Frei vai fazer algum agradecimento. Depois do Frei, nós vamos rezar o Ângelus e já dar a bênção dos alimentos, tá bom? Muito obrigado, gente.
Nosso melhor agradecimento é as nossas orações. Então vamos ficar de pé. Vamos fazer oração para o nosso bispo auxiliar. A nossa alegria de estarmos esse dia em santidade junto. A santidade da busca desse grande homem da igreja, nosso bispo auxiliar. Então pedimos a intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui é uma pequena lembrança da nossa comunidade, da nossa paróquia. A gente queria agradecer ao Senhor por essa disponibilidade. Tá? Sim, se eu quiser. Olha, tem bastante coisa.